O golpe de 64 foi uma ruptura constitucional. Não sei se foi militar, foi fortemente amparado por militar, mas os que o defendem acham que ele foi amparado pela sociedade como um todo. Porque havia marcha Da família com Deus pela liberdade, porque o povo todo se manifestou, porque os governadores foram participantes, diversos governadores, participantes ativos do movimento, porque havia o amparo externo, quer dizer, não só o governo americano, mas diversos outros países, tementes de que se implantasse o comunismo no Brasil, fizeram um golpe. Se foi amparado ou não amparado, a gente pode discutir se todo mundo queria ou não queria, mas foi um golpe. O golpe aconteceu porque rompeu uma sequência constitucional, que era a presidência da República do João Goulart. Tá bem. Então, a partir daí, dá uma insegurança muito grande. Os civis que inicialmente apoiaram tanto o golpe, em seguida foram aniquilados por um daqueles AI-5, quer dizer, o Juscelino, o Carlos Lacerda, enfim, todos eles passaram a ser adversários do governo federal quando o que foi proposto inicialmente não foi cumprido. Haveria eleições em 65, depois foram adiadas para 66, depois acabou. Quer dizer, o presidente Castelo Branco perdeu o comando e o general Costa e Silva assumiu a presidência da República, depois o general Médici, depois 5 generais, um em sequência ao outro, apenas pela sua posição na liderança militar e a sua posição no almanaque do Exército. Muito bem. Então isso tudo gerou, 20 e poucos anos depois, a redação da Constituição. A Constituição teve esse defeito, ela é boa ou mal, poderia até ter acontecido uma reforma constitucional, mas ela foi muito marcada pela lembrança recente dos anos militares. Aí acontecem essas coisas todas. Quer dizer, o foro privilegiado é uma delas. A questão da segurança pública é muito importante porque nos governos militares, as polícias militares eram subordinadas ao exército. O comandante da polícia militar não era indicado pelo governador, era indicado pelo comandante do exército. Então, tudo isso aí foi o contraponto redacional, não é? O contraponto foi que a segurança pública não é mais federal, agora é estadual. Pronto, isso aí está na Constituição, mas como contraponto à situação anterior. Assim, houve diversas coisas. E aí, enfim, o governo militar nos deram alguns legados perversos. Por exemplo, os consequentes do pacote de abril. Vocês se lembram disso? Sim. Em abril de 1977, o governo federal, o presidente Geisel, fechou o Congresso e redigiu uma nova Constituição lá. E nessa nova Constituição, criaram-se 5 novos estados, que eram os antigos territórios federais, e dobrou-se de 4 para 8 o número mínimo de deputados por estado. Daí dá essa anomalia que existe hoje na representatividade na Câmara dos Deputados. Representatividade deformada. Criou-se também naquele momento os senadores biônicos. A gente tem que se lembrar dessas coisas, porque são coisas que ficam para sempre. Quer dizer, não adianta reclamar que o estado de São Paulo é subrepresentado na Câmara dos Deputados, porque isso não foi pacote do PT, não foi o Lula que fez, isso foi o general Golbery Couto e Silva, em pleno governo. Para quê? Essa coisa que marca para sempre a trajetória política do Brasil, a representatividade política no Brasil, para eleger com o voto indireto, no colégio eleitoral então chamado, o sucessor do presidente Geisel, que veio a ser o general João Figueiredo.